Olá, meus irmãos, pastor a todos, bem-vindo ao canal Voz Profética SP. O título da mensagem de hoje é Escolha o seu difícil. Escolha o seu difícil. Lembrando que se você é inscrito, deixa o seu like, deixa o seu joinha, fortifique o nosso canal. E se você não é inscrito, se inscreva, divulgue e ative o sininho. Evangelize com esta mensagem. Dito isso, o tema está em Salmo 25:12, que fala assim: Deus instruirá o caminho que deve seguir. Quer dizer, Deus vai mostrar o caminho que você deve seguir. Amém. Irmãos, dependendo como você vê as coisas, qualquer coisa ela pode ser mais fácil ou mais difícil. Mas uma coisa você não pode fugir, é a escolha. Escolher uma coisa ou escolher outra. Então eu peguei aí 3 ou 4 coisas aqui para a gente tentar pensar que na hora da nossa escolha, você tem que pensar o que realmente é difícil para você escolher. Primeira coisa foi o casamento. Casamento é difícil? Casamento é difícil, porque no casamento você tem conflitos emocionais, você tem conflitos psicológicos, você tem necessidade de ceder, muitas vezes você não está acostumado. Quando você é solteiro, você faz o que você quer, quando você é casado você tem que ceder, você tem que deixar para lá algumas coisas. No casamento, existe uma falta de comunicação, às vezes a pessoa não tem o mesmo ritmo que você, ou a pessoa não quer conversar, ou a pessoa não está acostumada a conversar, isso é difícil. Tem as diferenças do casal, culturais, profissionais, diferenças na parte de psicológicas, da igreja, tem muita diferença. E tem uma pressão social, casado, isso, aquilo, né? O casal tem obrigações sociais. É difícil o casamento? É difícil, irmãos. Mas e o divórcio? O divórcio é difícil? Vamos lá. No divórcio você tem um impacto com os filhos. Quando há uma separação, existe uma separação também do pai e do filho, da mãe com os filhos. Isso é muito difícil. Você tem também uma instabilidade emocional, porque você vivia numa vida tranquila, acostumada com aquilo. Quando você rompe isso, existe uma certa instabilidade. Você não sabe as suas emoções. O homem sente de um jeito, a mulher sente de outro. Então existe essa instabilidade. Outra coisa, uma incerteza sobre o futuro. Será que eu vou arrumar alguém? Será que eu vou casar de novo? Será que eu fico sozinha? Será? Então existe uma instabilidade. Não tem nada, né, com certeza ou garantido que já vinha tendo. Outro ponto, uma adaptação à nova vida. Uma vida de casado, você está acostumada com aquilo, aquela rotina, como resolver os problemas, enfrentar situações. Quando você está sozinho, é uma nova realidade. Outra coisa, que também é muito comum, problemas financeiros. Quando você está casado, um ajuda o outro. Uma hora um está desempregado, outro está empregado, ajuda. Uma hora é ao contrário, um junta com o outro, e uma hora sobra, uma hora aperta, mas vocês estão juntos ali. Quando você se separa, se você tem uma demanda financeira inesperada, como que você resolve se não tem ninguém para te ajudar? Entendeu? É por isso que a Bíblia fala que um andando um com o outro, um ajuda o outro. Mas quando você tem um divórcio, essa parte financeira, ela traz problemas. Fora a partilha de bens. Você tem um carro, uma casa, algumas coisas assim, um dinheiro guardado, isso traz problema, porque cada um acha que tem que ganhar mais. Ninguém quer abrir mão. Então a partilha de bens é ruim. Outro ponto que é ruim também no casamento, que é bem difícil, é como que fala? Pensão alimentícia. Porque o pai tem que dar. E se o pai ganha menos que a mulher? E se o pai não trabalha? E se o provedor da família é a mulher? Ele vai ter que dar, porque é assim que funciona a lei. Vai ter, quem fica com os filhos tem que receber um dinheiro. E se não der para pagar? Então isso é uma coisa difícil. Fora a guarda, né? Eu quero visitar mais. Não, você não tem direito, eu quero que você visita menos. Então olha aqui como que essas coisas são difíceis. Ah, você vai visitar? Quantas horas por dia? Que dia? Não, só pode tal dia. Então, pensa uma coisa. As dificuldades no casamento, se você analisar, são dificuldades internas. São dificuldades de convivência na área de comunicação. Já as dificuldades do divórcio são ao contrário, externas. São dificuldades emocionais e focadas em estrutura, em dinheiro. Então pensa uma coisa, casamento é difícil? É. E divórcio? É difícil. Mas você tem que escolher o que é difícil na sua vida. Você tem que escolher um dos dois que é difícil. Você tem que escolher. Segunda coisa que eu coloquei aqui, a pessoa, essa é meio chata de falar, é como você cuida do templo do Espírito Santo. Como que você cuida do seu corpo. Pensa bem, irmãos, a pessoa que come muito, a pessoa é obesa. O que a obesidade traz? Porque a pessoa, uma das principais doenças hoje é a obesidade, do mundo todo. A obesidade, ela traz o quê? Doenças e muito risco à saúde. Então é difícil você ser obeso, porque ela traz hipertensão, ela traz diabetes, doenças do coração. O obeso tem esse monte de problema. O obeso tem a apneia do sono, aquele ronca, não consegue dormir, perde a respiração muitas vezes na hora de dormir, acorda apavorado, desesperado. Então é difícil. Outro ponto, problema na articulação. É difícil você ser obeso, porque quanto mais
pesado, as articulações vão sofrendo, joelho, as costas, os braços e assim por diante. Outra coisa que é difícil, a sobrecarga mecânica. Eu tenho uma amiga que eu encontrei depois de 30 anos, ela era bem magrinha, mas a mãe dela era bem obesa, ou ela tá igual a mãe, tá exatamente igual. E a filha, outro dia eu encontrei com ela, estava levando a filha para a escola, a filha deve ter uns 15 anos, também já está bem obesa. Então assim, como que vai ser isso? Então a obesidade, ela traz, mais uma coisa, a parte emocional, ela traz depressão, traz baixa estima, quando você olha para o espelho e você não gosta do que vê. E a sociedade, quer queira, quer não, ela exclui esse tipo de pessoa. Então a obesidade também ela traz exclusão social. E traz a pior coisa, que é o risco de morte. Entenda uma coisa, obesidade é difícil. Agora do outro lado, ser fitness. Ser fitness é fácil? Não. Ser fitness é difícil, porque para ser fitness uma pessoa, né, que se cuida, ela tem que ter o quê? Disciplina. Tem que ser disciplinado, não pode ser uma pessoa relaxada. Ela tem que ter o quê? Recursos, porque você tem que pagar uma academia, isso despende dinheiro. Ser fitness depende de resiliência, pressão da sociedade, pressão das coisas, pressão de alimentos, pressão de tudo quanto é lado. É difícil porque exige uma manutenção da consistência. Não adianta você ir na academia um dia, ficar 7 sem ir, vai 2, fica 10 sem ir. Não, você tem que ter uma manutenção e uma consistência nos seus controles. Outra coisa, você tem que priorizar uma alimentação saudável, porque só ser fitness não é na academia, isso aí é a parte mais fácil. Difícil é realmente isso, é priorizar uma alimentação que, não vou poder comer uma pizza. Quem que não gosta de uma pizza? Uma macarronada, um pão, um lanche, entendeu? Então você tem que priorizar uma alimentação que é saudável. Fora que você tem que gastar um tempo para se exercitar. Tem que fazer exercício, não é só a boca. Tem que movimentar, tem que gastar a caloria, consumir menos e gastar também. Outra coisa, para ser fitness depende de motivação. Você tem que ser automotivado, porque ninguém vai falar para você, vai lá, faz, ninguém vai ficar te empurrando. É uma coisa que você tem que fazer de você. Não depende, não tem como outra pessoa fazer. Igual estudar, não tem como uma pessoa estudar por você. Então é a mesma coisa. Só que ser fitness também tem o risco, porque é difícil, as lesões. Pessoa que faz muito exercício, faz uma musculação, faz uma arte marcial, tem risco de lesões, tem dor o tempo todo, a pessoa tem dor o tempo todo, tem o preço, a despesa que você vai fazer com a academia, com as roupas, com a comida mais saudável. Então, pensa uma coisa, obesidade é difícil? Ser fitness também é difícil, mas você tem que escolher qual é o seu difícil. O terceiro que eu coloquei aqui, irmãos, de ser difícil, é você estar endividado ou você ter uma disciplina financeira. Estar endividado é difícil? Estar endividado é muito difícil. Você pode aí, isso traz, quando você está devendo para todo mundo, risco na saúde mental, estresse crônico, você tem o risco de uma preocupação constante de como você vai pagar, de pessoas te procurando, pessoas trazendo boleto para você, você tem o risco aí e uma possibilidade grande de perder os bens. É difícil você ficar pensando, se eu não pagar, vão tomar meu carro, se eu não pagar, vão tomar minha casa, vão pegar. Antigamente levavam os filhos, levavam os escravos, é bem isso. Outra dificuldade é um estado de alerta permanente. Será que eu consigo pagar? Será que vai ter dinheiro? Será que eu vou conseguir? Será que eu pago isso ou pago aquilo? Então é difícil você estar endividado. Outra coisa, baixa estima. Isso traz vergonha. Aquela pessoa está devendo, aquela pessoa não tem dinheiro para pagar. Isso traz vergonha para a pessoa. Isso mexe e traz uma culpa interna, interna. Culpa é interna. Irritabilidade, a pessoa fica irritada porque não tem dinheiro para nada. Isso traz problemas para a saúde, porque a pessoa que fica devendo, ela tem insônia, tem depressão e tem conflitos até com a família, né? Ela precisa pedir emprestado. Então, é uma dificuldade você não controlar o dinheiro. Você está endividado, é difícil. Do outro lado, você ter uma saúde financeira boa, ou seja, uma disciplina financeira, também é difícil, porque depende de você fazer uma renúncia. É lógico que ter uma disciplina financeira é um caminho para uma liberdade, você fica liberto de um monte de coisa, mas é uma renúncia, você tem que falar não para um monte de coisa. Hoje a mídia fala que você tem que comprar. Então assim, falar não a uma recompensa que é imediata, você tem que resistir. Oferta, promoção, compre aqui, compre um, leve 2, e é assim que acontece. É uma luta constante contra o consumo, para você conseguir ter uma disciplina financeira, gerenciar o dinheiro que entra, quanto sai, que dia que paga, qual que é a melhor operação para você fazer. Então, é difícil você ter uma disciplina financeira, isso traz exaustão mental, isso traz solidão e privação, porque muitas vezes seus amigos falam assim, vamos viajar, vamos no shopping, vamos fazer isso ou aquilo, né? Pega seu carro, e você, não posso. Então, é difícil, irmão, você estar endividado, mas também é difícil você ter uma disciplina financeira, mas você tem que escolher
qual é o seu difícil. E o último, né, eu coloquei aqui, que é uma coisa que acontece muito, é a dificuldade de você se comunicar ou não se comunicar. É difícil se comunicar? É difícil você falar? Porque quando você se comunica, irmãos, muita gente quando vai falar tem medo de avaliação. Eu vou falar, vou me avaliar. E assim é verdade. Até você abrir a boca, ninguém sabe se é inteligente, se você não é, entendeu? Mas quando você abre a boca, você começa a se comunicar, a pessoa começa a te avaliar. Isso traz uma ansiedade social, porque você fica esperando, o que será que vão pensar de mim? O que será que vão me ver? O que será que estão pensando do que eu falei? E isso é normal. E tem muita gente que por isso pratica uma comunicação passiva. A pessoa pergunta, sim, não, não é. Respostas curtas e diretas, respostas fechadas. A pessoa não tem uma comunicação, não fala. Tem uma comunicação, mas é curta. Outro ponto, uma eficiência na escuta. A pessoa escuta muito, mas não consegue responder. Outro ponto, a falta de visibilidade na comunicação. Você não consegue falar, você não consegue entender, porque você não está acostumado com isso, mesmo você falando muito. Então você tem barreiras emocionais e tem preconceito de pessoas quando você começa a se comunicar. Muita gente não gosta de gente comunicativa, então existe uma dificuldade quando você se comunica. E para finalizar, o contrário disso, quando você não se comunica. Quando você não se comunica, com você acontece o quê? Você tem a dificuldade da solidão. Você não conversa, você fica sozinho, isso é verdade. Segundo ponto, isolamento social. Se você não conversa, ninguém quer conversar com você, vai ficar sozinho. Outro ponto, solidão, vai ficar, aliás, já falei, conflitos. Vai ter briga, porque a pessoa quer conversar, quer trocar ideia, quer fazer uma amizade. Você não, isso aí traz inimizade, traz conflitos. Então as pessoas, os amigos, vão se afastando, até a própria família se afasta da pessoa que não gosta de se comunicar. Você tem aí um enfraquecimento dos laços familiares, um enfraquecimento dos laços de amizade com pessoas na escola, na igreja, no trabalho. Você tem um impacto na saúde mental, isso tem um prejuízo até na sua vida profissional, na sua carreira, porque você não se comunica, né? Então entenda uma coisa, para finalizar a mensagem, resumindo, casamento é difícil? Divórcio também é difícil. Obesidade é difícil? Ser fitness é difícil também. Controlar as contas é difícil? Ter um problema financeiro com dinheiro é difícil? Também. Você se comunicar bem é difícil? E você ter uma comunicação ruim é difícil. Mas nós temos que escolher o nosso difícil. Existem vários difíceis. Você tem que escolher o seu. Vindo para a Bíblia para terminar a mensagem. Mateus 11:12. Mateus 11:12. O reino de Deus é tomado à força. O reino de Deus é tomado à força. E os que se esforçam se apoderam dele. Então nós temos que se esforçar para conseguir qualquer coisa, até para a salvação. Tudo no reino de Deus e no reino material tem que ter um esforço. Sem esforço não conseguimos quase nada nesta vida. Amém. Essa é a palavra de hoje. Vamos fazer uma rápida oração. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, graças te damos por essa palavra. Venha, Senhor, nos orientar com a sua palavra. Nos diz para que tenhamos escolhas melhores na nossa vida. Abençoa cada um, nos ajuda, Senhor, a estar perto de Ti. Faz conforme a Tua santa vontade, é que eu te peço, em nome de Jesus. Mais uma vez, se inscreva, divulgue, ative o sininho. Que Deus abençoe você, sua família, Deus abençoe o Brasil. Até a próxima, se Jesus não voltar até lá.